Sou Hamilton Quintela, do TCC Sem Drama, do ADM Interface, e nesse vídeo de hoje eu preciso te passar uma informação muito importante. Uma informação que pode evitar que a gente tenha problemas, ou que pode explicar alguns problemas que a gente vem tendo com a nossa comunicação. E como todos os meus vídeos sempre tem uma dica, nesse vídeo também eu vou te dar uma dica sobre pesquisa referencial para o seu TCC. Então fica ligado aí, porque é uma dica importante, mas antes eu queria te falar dessa informação que eu acho que pode ajudar a gente na nossa comunicação ou evitar problemas que muitas vezes já estão acontecendo. Nas últimas semanas, algumas pessoas têm me perguntado, mas amigo, eu me cadastrei, eu entrei na sua lista, e por que eu não tenho recebido os seus e-mails? E na verdade a resposta é muito simples. Tá? Agora que eu mudei o meu gerenciador de e-mails, eu comecei a perceber isso ainda com mais clareza, porque eu consigo monitorar essa informação. O que tem acontecido em muitos casos, e eu preciso esclarecer as pessoas, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas, eu tenho certeza que você entrou na minha lista, não necessariamente pelos meus belos olhos, mas porque você gostaria de ter acesso ao conteúdo. Conteúdo relacionado à gestão de empresas, conteúdo sobre TCC. Então, para você ter acesso a esse conteúdo, é necessário que você saiba que o conteúdo existe. E a ferramenta que eu uso para comunicar esse conteúdo com as pessoas são os e-mails. Através dos e-mails que eu digo, tem um post novo no site, tem um vídeo novo, tem uma informação. E muitas vezes as pessoas não têm recebido os e-mails. Mas não é que elas não têm recebido os e-mails. O engraçado é que muita gente fica nervosa comigo, inclusive. Mas eu cadastrei e você nunca me manda e-mail. Mas na verdade a culpa não é minha, eu vou te explicar agora o que pode estar acontecendo. Ou o que na verdade acontece na maioria dos casos. Os provedores de e-mail, eu trabalho com um gerenciador de e-mail que dispara os e-mails automaticamente para todas as pessoas que acessam a minha lista. Eu monto o e-mail e esse gerenciador é que conduz o envio dos e-mails. Se eu fosse fazer isso manualmente, e-mail por e-mail, seria impossível mandar todas as mensagens. Né? Eu tenho hoje mais de 5 mil pessoas em listas. Então, o que acontece? O seu provedor de e-mail, aí eu estou falando do Hotmail, do Live, do MSN, do Outlook, do Yahoo, do Gmail, inclusive, que é o meu provedor, que eu uso meu e-mail pessoal. O seu provedor de e-mail ele tem uma função muito específica que é a seguinte, te proteger de comunicação indesejada. Basicamente, proteger de spams. Tá? E para isso, o seu provedor de e-mail cria algumas caixas alternativas, além da sua caixa de entrada, dos seus itens enviados, né? Ele cria umas caixas, ele tem umas caixas alternativas, e aí o nome muda de provedor para provedor, mas é sempre algo parecido com spam, promoções, né? E, obviamente, todos os provedores têm a caixa de lixo eletrônico. O que acontece muitas vezes? Como o meu e-mail é disparado de um gerenciador de e-mail marketing, o seu provedor, muitas vezes, entende que aquilo é uma promoção ou um spam. Ele não sabe que você fez o cadastro na minha lista e você quer aquela informação. Ele julga que aquela informação é invasiva, né? Que vai de alguma forma te perturbar. E na verdade você está esperando por aquela informação muitas vezes. Então, o que é necessário fazer? Às vezes você já está aí com um monte de e-mails no seu provedor, e-mails meus, mas você não sabe. Por quê? Porque eles estão na caixa de promoções, ou na caixa de spam, ou até mesmo diretamente no lixo eletrônico. O seu provedor joga as mensagens diretamente no lixo eletrônico. Então o que você precisa fazer se você realmente quiser ver meu conteúdo? Muita gente tem me abordado ao longo das 2 últimas semanas, tem dito, pô, eu fiz o meu cadastro lá no TCC porque eu queria receber aquela sequência de 4 vídeos que você disse que vão descomplicar o TCC. Eu digo, não, realmente vão descomplicar o seu TCC. E eu recebi o primeiro e-mail, eu fui lá, vi o e-mail na minha caixa de lixo, ou vi o e-mail nas minhas promoções, confirmei, peguei minha recompensa, o cronograma exclusivo, assisti o primeiro vídeo, mas a partir daí não assisti o segundo, nem o terceiro e nem o quarto. E o que acontece na verdade? É que não adianta você só ir lá na caixa de spam, na caixa de promoções ou no lixo eletrônico e acessar a mensagem. É preciso que você direcione aquela mensagem para a caixa de entrada e principalmente marque aquela mensagem dizendo que ela não é spam. A maioria dos provedores te dá justamente essa opção. Você marca o e-mail, aí aparece lá uma das opções de ações que você pode fazer. Marcar como não é spam. Você precisa fazer essa marcação porque são todas as minhas próximas mensagens vão chegar para você, né, como se... Só acionar uma coisa aqui que desligou enquanto eu estava falando. Mas todas as minhas próximas mensagens vão chegar para você como se fossem spam, ou podem cair diretamente no lixo. Tá?
Então, se você realmente está interessado em receber o meu conteúdo, vai no seu e-mail, no seu e-mail pessoal, qualquer que seja o provedor, tá? Acesse a caixa de promoções, caixa de spam, dá uma verificada no lixo eletrônico, porque pode haver mensagens minhas lá e mensagens com conteúdos relevantes, podem ser úteis para você. Dá uma olhada lá se você realmente quiser ter acesso a essas mensagens, marca essas mensagens como, diz para o seu provedor que elas não são spam, certo? E aí você joga essas mensagens na caixa de entrada. A partir daí eu te garanto que as minhas mensagens vão chegar para você direitinho, você vai conseguir acessar da sua caixa de entrada. É muito complicado eu conseguir te passar conteúdo relevante se você não consegue ver o conteúdo, né? É regra básica. Então, para acessar o conteúdo, você precisa ir lá no e-mail e marcar minhas mensagens como não spam, ok? Faz isso e não fica com raiva de mim. Tem muita gente ficando com raiva de mim e fala, ele prometeu e não mandou os e-mails. Eu mando os e-mails, mas eu consigo verificar pelo meu gerenciador que muita gente não conseguiu acessar o e-mail justamente porque ele caiu nessas caixas alternativas ou algumas vezes no lixo eletrônico, tá? Então tá dado o recado importantíssimo, que eu tenho visto que muitas pessoas não recebem e-mail na caixa de entrada e muitas vezes nem sabem que os seus provedores de e-mail têm essas caixas alternativas de promoção de spam. Só para vocês terem uma ideia, eu só acesso essas caixas quando eu sei que eu preciso fazer alguma coisa desse tipo, liberar algum conteúdo. Geralmente eu nem acesso as caixas, realmente é só minha caixa de entrada e eu sei que muita gente se comporta assim também. Beleza? Bom, então agora a dica, né? Referencial teórico para o seu TCC. Muita gente me pergunta assim, Milton, como é que eu vou encontrar referencial para o meu TCC? Eu não tenho nem ideia de por onde começar a pesquisar. E a minha dica para você é muito simples. 2 pontos, artigo científico. O que se produz de mais novo, de mais relevante em ciência atualmente, está nos artigos científicos. Então, quando você definir o tema do seu trabalho, ou o problema de pesquisa do seu trabalho, digamos que seja, vou usar aqui o exemplo do curso online do TCC Sem Drama, olha que lambuja, vou falar para você um exemplo que eu uso no curso online, tá? Tem um problema lá que a gente define assim, que fatores influenciam o comportamento de compra das pessoas que optam por cursos de educação à distância, tá? Esse é um problema, um exemplo que a gente usa no curso para mostrar um problema de pesquisa que é a base de um TCC. Se eu quiser pesquisar referencial para esse problema específico, como é que eu faria? Eu iria para a internet e buscaria artigos científicos usando as categorias-chave da minha pergunta. Quais são as categorias-chave da minha pergunta? Comportamento consumidor, educação à distância, fatores que influenciam o consumo de educação à distância. Eu ia pegar algumas palavrinhas-chave, tipo educação à distância a gente chama de EAD, e muitos artigos também chamam. Então eu colocaria pesquisas do tipo comportamento consumidor mais EAD, né? Fatores que influenciam o consumidor mais EAD, consumo mais EAD. Eu pegaria palavras-chave que estão nas categorias do meu problema, colocaria na internet e buscaria por artigos científicos. E qual é o barato de encontrar artigo científico? O que é mais legal de trabalhar com artigo científico? Primeiro que você tem ali conteúdo relevante que você pode usar. Segundo, que a pessoa que escreveu aquele artigo, ela fez uma pesquisa para escrever. Então o artigo dela tem uma série de referenciais. E é legal você pegar 4 ou 5 artigos e comparar. Aqueles referenciais que aparecem em todos os artigos é porque são relevantes. Aí você pode correr atrás daquela informação e usar aquele livro ou aquele documento que está citado no artigo como seu referencial. Então deixa de ser bobo, para de fazer pesquisas abstratas, abertas na internet, para de perder tempo, agiliza a sua pesquisa, reduz o tempo de pesquisa usando suas categorias-chave, buscando artigos científicos e dos artigos científicos tirando os referenciais que você precisa, ok? Então essa é a dica, não esquece de ir lá, lixo eletrônico, spam ou caixa de promoções, marca minhas mensagens como não spam, porque senão você não vai receber meus e-mails e você não vai ter dicas como essa e várias outras, você não vai acompanhar o conteúdo do TCC Sem Drama ou do ADM Interface. É isso aí, grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau!